Gente, o anime de Re:Zero cortou tudo, cortou o romance do Subaru com a Sátela, cortou uma das mortes mais brutais do Subaru, cortou a informação de que a Ren aceitou ser a segunda esposa do Subaru, cortou a informação de que o Aldebaran foi invocado, e esse episódio 11 da temporada 4 do anime de Re:Zero, vocês não têm noção o quanto... Realmente tivemos cortes da novel nesse episódio 11. Mas sinceramente, eu acho que não importa tanto. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O episódio 11 da temporada 4 do anime de Re:Zero foi simplesmente maravilhoso, histórico e marcante. Ele conseguiu, ainda que por algumas horas, ficar com 10 no site IMDb e ainda conquistou o top 2 dos rankings do MyAnimeList. O episódio 11 da temporada 4 do anime de Re:Zero adaptou o volume 23 da página 348 até o seu final, que é a página 448. E referente ao web novel, seria do arco 6, do capítulo 50 até o 54. Tivemos alguns cortes consideráveis, alguns valem a pena destacar aqui, outros não. Esse vídeo até vai ser um pouquinho diferente, eu comentarei menos cortes a respeito desse episódio em relação aos outros vídeos dessa temporada, dos meus outros vídeos do canal, mas penso em analisar algo tão importante como o impacto externo desse episódio e também sua produção e algo muito importante que fez com que esse episódio alavancasse, que foi sua capacidade de tocar no sentimento dos espectadores. Esse episódio possui 24 minutos e 30 segundos, e eu gostaria de separá-lo em 3 momentos, que vão até o minuto 5 e 29, o segundo minuto seria da minutagem 5 e 30 até a minutagem 15 e 17, e o terceiro momento seria da minutagem 15 e 18 até o final. Algo que eu deixei de falar no meu outro vídeo do episódio 10, porque eu pensei que talvez fosse explicado nesse, mas não foi, é que a Han, ela conseguiu observar o Subaru por meio da clarividência, pelos olhos da Patrasha, por isso ela sabia o gesto e tudo mais. E a Han passou a observá-lo mais devido a Emilia e sua desconfiança, já que ela sempre observava o Subaru, e também porque o Subaru do nada passou a chamá-la de Emilinha, Emilia-chan e não Emilia-tan, EMT. Eu nem preciso dizer que essa cena é bem mais extensa na novel, obviamente lá não tem uma limitação de tempo por episódio, e a escrita ela acentua mais os pensamentos do Subaru, mais a desconfiança da Han, e tem as explicações certinhas. Deixei até essa página para vocês observarem, tem até o momento do vendo em negrito, que a editora brasileira já acentuou também, que já tinha sido acentuado na light novel antes, sem ser a tradução. Então é algo bem acentuado mesmo. Além de todos os outros destaques que coloco apenas para terem a experiência da novel, pelo menos um pouco dela. E nesse ponto, o motivo da Han desconfiar totalmente do Subaru nesse instante e não dar nem chance dele se explicar é porque, ao ser indagado, o Subaru normalmente iria agir com uma certa trivialidade, fazer alguma piadinha, algum comentário desconexo e ir aos poucos comentando normalmente. Já este Subaru de agora, que estava sem as memórias, simplesmente já estava pensando em tomar ações drásticas. A Han já conseguiu ver que ele iria partir para cima dela. Mas a Han, que não é boba nem nada, chamou a Emilia e assim prenderam na jaula de gelo. E é bem legal, pois essa jaula de gelo ela é diferente de como eu imaginava. Na novel eu achava que era uma jaula quadrada, já essa jaula do anime, que é como realmente era na novel, é um globo da morte, como se fosse um globo da morte de gelo, esférico. Gostei desse visual, achei bem bacana. Diferente de como eu imaginava, então é legal isso. E para se explicar, realmente o Subaru estava ferrado. Por quê? Ele não havia mencionado que perdeu as memórias, o que uma simples explicação
o livraria de todo esse problema, como visto nos loops anteriores. Só que agora ele não se explicou, ele estava com certa desconfiança e tinha um outro porém. Além do Subaru estar agindo sem as memórias, ele ainda estava com as memórias da Meili e agindo como ela em alguns aspectos. Inclusive, não só em comportamento, ele também carregava os traumas da Meili. E essa página da novel que eu deixo para vocês mostra um dos traumas passados por ela no episódio passado, que é da Capela, a arcebispa da luxúria, transformando a Meili em vários animais grotescos, e o medo dela nunca voltar ao normal, e o alívio quando voltou, e essa educação recebida pela mamãe foi algo que passou da Meili para o Subaru. Sem contar no fato dela estar o tempo todo na cabeça dele. Lembrem-se, isso é bem importante. Ler o Livro dos Mortos sem um devido cuidado, você pode acabar com esses traumas e se ferrando. Isso é bem importante, mas isso é para informações futuras, sem spoiler aqui. Então, na visão das duas, aquele Subaru era algo totalmente anormal e facilmente seria um arcebispo que poderia ter se transformado nele. Só que a Emília, toda apaixonada, agindo com bondade e emoção, queria acreditar nele. E a Han, não que ela não goste do Subaru, não que ela desvalorize, mas ela age mais com a razão e tem esse comportamento mais frio, que é apenas a personalidade, não que é algo bom ou mal. E aí que causou todo aquele embate, com a Han conseguindo desvencilhar da Emília e tacando magia na cara do Subaru. Ok, beleza. Na novel, realmente essa cena é mais extensa, só que aí são partes mais de ação, não existe necessariamente uma informação mais detalhada, só o anime que passou o corte nisso aí e resumiu bem. Não vale a pena ficar destacando tanto no vídeo. O que eu destaco mais são esses pequenos frames do anime que já ocorreram em episódio passado, e simplesmente eu acho lindo isso daqui, maravilhoso, pois é algo que eu valorizo a produção. O que é bem óbvio para todo mundo é quando o Subaru tem um apagão nas memórias, dá aquele branco. E aí vai para a cena seguinte, que no anime vocês viram, que era Natsuki Subaru esteve aqui. Sinceramente, é algo particular, eu não curti tanto essa cena no anime. Aí é mais é só algo que eu não curti tanto, como foi a transição do olhar do Subaru, simplesmente a sonoplastia usada, mas eu acho que é algo mais pessoal. Mas não vou detalhar porque pouco importa, não é tão relevante assim. O que é importante mesmo destacar é que o anime cortou o ombro deslocado do Subaru. No momento em que a Han o ataca, ele desloca o ombro. E o ombro dele, ele não consegue mexer. Então fica umas boas páginas com ele sofrendo dessa agonia, não conseguindo mexer o ombro. Isso vai do encontro com o Reid. Ele fica surpreso porque tem a dor física e aí mistura com essa surpresa e esse abalo psicológico que veio repentino com essa perda de memórias. Natsuki Subaru esteve aqui, o Reid que não deveria estar ali, mas está. Então o Subaru, realmente, como a novel descreve isso, eu achei muito bem feito, tanto a versão da light novel quanto na web novel. E na novel, que agonia! Como é descrito o Reid olhando aquilo, e ele vai lá ajudar, né? Colocando sem o menor carinho o ombro do Subaru no lugar. E a dor que o Subaru sentiu, meu Deus, foi bem dolorido. E nisso as cenas do Reid são muito mais extensas na novel. Obviamente, tem coisas importantes, tem coisas que são mais irrelevantes. O que é mais legal destacar é a relação do Reid com o Julius. Ao encontrarem o Julius lutando dali, o Reid pula e tem alguns diálogos. Algumas coisas são só curiosidades, como o Reid respondendo 3 perguntas que ele fez a si mesmo, né? Que ele fala que tanto o Subaru quanto o Julius deveriam fazer a ele, que seria o segredo para pegar mulheres, boas bebidas e por que ele era tão forte. E ele respondeu com isso aí, que eu deixo a página, só por curiosidade mesmo, porque o maior destaque vai justamente para a bebida que o Reid recomenda, Granheart, que é o mesmo sobrenome da Elsa, hein? Então olha que legal, esse sobrenome da Elsa já é de uma família bem conhecida, talvez só por bebidas ou algo a mais,
há 400 anos atrás. Fora isso, tem outras curiosidades, como o Reid ele usa o tapa-olho só por estética. Só que o mais interessante mesmo é que na novel o Reid ele mata poucos Majus antes da luta com o Julius. Inclusive, é uma cena muito bem descrita pelo Tapei, bem sádica, porque o Gabal ele tem esse som de um bebê chorando, então a descrição do Tapei é naquele estilo dele, muito bem feita e bem cruel. Enquanto no anime, simplesmente o Reid ele já mata todos os Gabals e vai lutar com o Julius, e é muito resumida essa luta. Na novel, o Reid luta com o Julius e com os Majus ao mesmo tempo, e que é uma cena bem bacana, é bem mais estendidas, e o Reid ele até zomba da cara do Julius, dizendo que agora ele tem mais chance e que tem aliados ao lado dele, e vai simplesmente matando os Majus enquanto vai atacando o Julius, se defendendo. E o mais bacana mesmo é a reação do Julius com isso, porque o Reid ele mostrava uma grande indiferença com a situação da torre, do mundo e com a vida alheia. E o Julius ele já tinha se decepcionado lá no episódio 4 com um parente distante do Reinhard, um dos grandes heróis, ser um cara tão babaca assim. E o Reid ele agindo dessa forma agora, o Julius ele só fala: você não consegue dar um jeito nessa tua personalidade horrível, né? E o Julius com a decepção dele, como é descrito, cara, é muito bom. E aí ele pede pro Subaru cuidar da Lady Anastácia e da Echidna. Nisso acaba aquela primeira parte que eu tinha comentado para vocês, até as 5h29, e caras, eu critico, mas eu critico daquele jeito. Porque essa primeira parte, ela foi muito rushada. Mas é aquele rushada com sentido. Por quê? Porque vocês viram que o tchan do episódio tá depois disso. Tanto na cena, né, da Echidna, a cena da Beako, como a da Sattla, bem como, principalmente, a cena da Emilia, né? Então, fez sentido rushar. Só acho que poderiam ter caprichado um pouco mais em alguns takes. A sonoplastia eu achei que poderia ter sido melhor. Claro, né? É fácil falar, difícil fazer, eu estou ciente disso. Mas é aquele ponto. Eu quero ser sincero com vocês e tem coisas que eu achei que poderia melhorar. Mas, sinceramente, eu não acho que os cortes foram algo absurdo. Principalmente levando em conta os cortes que tem desde a primeira temporada, que eu já citei lá no início do vídeo, né? Bem como os cortes que tiveram nessa temporada. E esses cortes eu achei que foram precisos. Só achei que poderiam ter dosado melhor. E agora eu analiso a segunda parte que eu gostei de dividir, achei que ficou legal analisar assim, que vai até a minutagem 15 e 17, que seria até o momento que a Emilia salva o Subaru da inveja. E até esse momento, né, do Subaru fugindo, encontrando a Beako e a Echidna, a Eridna, né, melhor chamar assim, até o momento da inveja lá consumindo o Subaru e ser salvo pela Emilia, pra mim, essa é a parte que eu achei melhor do episódio. Caras, eu sei que é impopular, eu sei que a cena da Emilia é linda e tudo mais, mas isso eu vou deixar pra depois, beleza, galera? Mas pra mim, essa cena, esse meio do episódio, eu acho incriticável. Que lindo, que coisa maravilhosa, perfeita, excelente. Primeiramente, fidelidade da novel. Caras, sem meme. Tem coisas a mais na novel? Tem. Mas eles adaptaram perfeitamente, assim como o diretor Shinohara e toda a produção focaram em fidelizar com a novel, passar o sentimento, simplesmente as informações mais importantes, sem deixar cortes bruscos e a cena como é. Cara, esse episódio pra mim é lindo, perfeito, maravilhoso, é algo excelente essa parte, e ocupa a maior parte do episódio, né? São quase 10 minutos. E desde a Beako e a Eridna encontrando com o Subaru, toda a desconfiança que tem, a Beako escolhendo acreditar nele, e porque ela sabia que realmente era o Subaru, não poderia não ser, já que eles tinham um contrato, pegava na mão dele, e tinha esse lado mais emocional, e ver a Beako assim, e a Eridna, certamente, né, ninguém culpa ela por agir mais com razão, primeiro que o Subaru nem é do acampamento dela, e ela nem teve tanto contato assim com ele, então, a gente essa desconfiança, ver as duas, e o Subaru se quebrando, mostrando o lado dele, o que ele estava sentindo antes de ser
teletransportado pra esse mundo de ReZero. Cara, que cena perfeita, caras. Eu comparei com a novel, fiquei lendo o anime. Lendo anime é foda, mas fiquei assistindo anime, fiquei relendo a novel, comparando. Além de não ter cortes, o sentimento passado é excelente. O dublador do Subaru, cara, manos, eu já elogio esse cara toda vez e é perfeito, maravilhoso. Eu fiquei admirado, é algo que eu sinto gosto. E todos os takes, a produção foi impecável. A música escolhida, a mixagem, o trabalho da sonoplastia no geral, os efeitos, as transições de cenas e caras e bocas. Sério, eu não consigo criticar absolutamente nada. Nada mesmo. Seja da adaptação, seja da produção. Pra mim, essa parte é perfeita. E a cena com o escorpião, eu confesso que eu iria falar mais coisas até da novel, só que eu fiz uma live antes e simplesmente tinha gente que não notou algumas coisas que pra mim era óbvio, até pra outras pessoas que eu converso, então eu vou deixar de comentar só porque talvez seja um risco de spoiler ou não, o que eu não considero, mas apesar disso vou manter o respeito pra quem não quiser receber tal informação, então vou deixar no comentário pra vocês com a tag de spoiler, beleza? Apesar de eu não achar que é, mas vou deixar, beleza? A respeito da cena em si, todo o contexto, e que pra mim era uma informação que talvez vocês queiram saber. A explosão, a Beako partindo e a conversa do Subaru com a Eridna, cara, na moral, inclusive, olha só esse visual da Anastácia, coitada dela, mas esse cabelo dela, penteado como ficou bonito. Eu sei, é estranho isso, mas é bizarro como esse cabelo solto combina com ela e ela poderia ser mais despojada, eventualmente, alguns visuais da novel. E a dinâmica e todo o envolvimento que teve com a Sátala, inclusive é a inveja no caso, né? Tem a separação das duas e eu interpreto bem mais a inveja, principalmente por aquele olhar. Tem a diferença entre a Sátala e a Bruxa da Inveja, se você não sabe, tem o meu vídeo, a relação de amor de Sátala e a Bruxa da Inveja, confiram lá. Deixarei o link na descrição. E assim, gente, essa cena foi melhor do que na novel. Melhor do que na novel. Pra mim, melhor do que na novel. Sério, eles estenderam até e... cara, é apaixonante. Simplesmente o Subaru envolto naquelas sombras e ele só desistindo, falando, olha, eu sei que isso me faz mal, eu vou ser engolido. Só que se for para me punir, se for uma punição e para fugir dos problemas, então eu desisto. Só que tinha alguém que iria salvá-lo. E quem conferiu meus posts, interpretou certo, né? Porque teve gente que até interpretou errado, sabe que eu não apenas gostei, como eu gostei demais, amei essa cena. Essa cena foi linda. Eu prefiro a versão da novel? Prefiro, mas essa cena não perde muito pra novel. Na verdade, eu acho que essa cena, ela conseguiu passar uma mensagem da novel, conseguiu fazer o seguro e certamente poderia ter uma certa lapidação no anime. Só que, tipo, importa. Não importa, cara. Porque, primeiro, eu preferir a cena da novel é uma opinião só minha, que deve ter gente que compartilha a minha opinião, só que provavelmente a gente é minoria. Porque a maioria, mesmo quem é leitor da novel, preferiu essa cena no anime. Muitos leitores compartilharam isso e discordaram de mim, e tá certo, deixa aí nos comentários, já deixaram suas opiniões, e é normal discordar, e sou todo apoio, porque eu gosto de ver ReZero não só bem adaptado, como quebrando barreira como esse episódio quebrou. E pra quem só assistiu o anime, vocês choraram, né? Muitos choraram, ou pelo menos emocionaram, né? E pode chorar, tá liberado chorar. Na verdade, eu tô falando quem só viu o anime chorou, mas quem já tinha lido a novel chorou também. Muitos amigos que já eram leitores da novel, leram essa cena, choraram de novo. E tá tudo certo. Eu não chorei, mas pode ter certeza, quando eu li pela primeira vez, que foi a versão da web novel, capítulo 54, eu chorei também. E essa é uma das melhores cenas de ReZero. É marcante. E sabe quem mais chorou? O autor da novel, Tappei Nagatsuki. Primeiro, eu gostaria de falar a pior parte, que são as minhas críticas. São minhas, e é normal discordar. E aí depois quero passar para os elogios, que são muito mais do que as minhas críticas. A primeira crítica eu tenho mais é pelo jogo de câmera. E eu analiso isso não como um leitor da novel, mas como alguém que assiste anime desde 2009. Alguém que
assiste várias mídias, gosta de acompanhar. E, sinceramente, eu achei que foi meio pecado deles. Eu achei que... Eu até, às vezes, comento com preguiça, não gosto de comentar isso, porque é muito prepotente da minha parte falar isso. Mas a gente que mexe com edição, muitas vezes, parecia que tinha um zoom in, um zoom out. Além de ser muito básico, não passava a devida competência que eu sei que muitos dos animadores, muitos dos caras que trabalham na produção têm. E eu falo isso não comparando com From Zero, porque, pelo amor de Deus, aí também não tem nem chances com aquilo, né? Mas eu falo com os mesmos caras que trabalham na produção da temporada 4. Vimos excelentes takes, o próprio episódio 8, como adaptaram muito bem aquilo, e várias sacadas que eles fizeram, vários efeitos, o som, mais do som ambiente. Então, muitas vezes tem um jogo de câmeras que eu não gostei muito. Às vezes fica numa mesma cena, aqueles 14 segundos, usando um zoom out, um zoom in. Enquanto em outros episódios, com cenas que tinham bem menos potencial, cenas que era nada a ver, eles fizeram transições bem melhores. Eram 4 segundos ali, uma jogada melhor, enquanto comentava, e eram cenas do diálogo. Por isso eu não curti tanto, isso analisando apenas sob a perspectiva de um anime. E o que eu criticaria mais não é o Stay Alive. Pra mim o Stay Alive é perfeito, tanto na escolha quanto na mixagem dele. Eu sei que, por exemplo, um amigo meu, que é o Zene, o Barusu, a gente conversou, mas ele não tinha visto o episódio até então, ele não curtiu tanto, eu já curti. Então o Stay Alive, incriticável. Só que o Chique Helix, que é o pianinho que fica a maior parte, eu já senti que poderiam ter lapidado um pouco mais, colocado aquele pianinho bem baixinho, e conforme a conversa iria escalando, subir mais o volume, bem mais do que foi, às vezes até colocar uma parte mais cantada, que é o Subaru, simplesmente recobrando a sanidade, se apaixonando novamente pela Emília. E a própria Emília se apaixonou por ele, por aquele Subaru. Mas ele se apaixonando, que pra mim é mais o Chan, é mais aquela cereja do bolo. Então poderia ter se tornado melhor pra mim a cena. A cena foi maravilhosa e foi muito boa, mas eles jogaram muito no seguro. Essas são minhas críticas. Eles poderiam ter arriscado do mesmo jeito como outros episódios. E não comparando com o episódio 15, ou o episódio 18, ou o episódio 8 da segunda temporada, que é o Valor da Vida. Eu não tô comparando com aquilo, mas comparando como, por exemplo, o episódio 8, o episódio 3. Eu falo mais desses episódios. Mas é só isso, porque o resto, que é grande, hein? É bem grande essa terceira parte, culpa até o final, que eu avaliei. Mano, maravilhoso. Simplesmente algo que eu até comentava. Eu posso até criticar um pouco se o Shinohara mantesse só a fidelidade e não fosse tão corajoso, jogasse no seguro, mas eu ainda iria elogiar o que eu tenho que elogiar. E isso é o que o Shinohara, ele já tinha feito na terceira temporada, manteve nessa quarta, que é manter uma adaptação o mais fiel possível. E transcreveram perfeitamente. Até conversei com um amigo meu, a gente até tinha um certo medo de ter 5 minutos dessa cena ser cortado, mas não, colocaram, simplesmente botaram moral. E essa cena, meus amigos, foram 9 minutos e 10 segundos da mais pura qualidade do capítulo 54, transformado de sua escrita para o audiovisual. E simplesmente essa cena é excelente, algo que o Tappei canetou. E só o fato da produção ter fidelizado isso, não ter cortado nada e ter inserido os sentimentos e ter transmitido para o povo. E isso é comprovado, pois nenhum episódio até então, né, tinha feito o povo sair dando 10 no MDB, colocar ReZero como top 2 no ranking do Anime List. E isso pra mim é mais importante que qualquer crítica que eu tenho a qualquer produção, porque isso é o que faz ser mais importante para uma obra. Se a gente for pegar outra mídia, muita gente às vezes tem o sentimento, nossa, pra mim, os jogos, o mais importante é gameplay. 70% é gameplay, os outros 30% é o resto, história, os gráficos, o ST. E tem pessoas que têm outros critérios para avaliação de outras mídias. Meus amigos, desculpa, isso é meu
e que eu sempre tive pra mim isso depois de uma certa idade que eu percebi. Pra mim, sempre o mais importante, seja pra mídia, que muitas vezes a gente trata como produto, que é um produto, não dá pra negar, mas também é arte. Pra mim, sempre o mais importante de uma arte, de uma obra, é poder transmitir sentimentos e fazer com que desperte sentimentos nas pessoas que estão vendo, assistindo, lendo ou jogando. E isso foi o que o episódio 11 da temporada 4 de ReZero fez. Muitas pessoas até questionam às vezes, nossa, por que se preocupar tanto com notinha lá dos sites? Gente, as notas, elas não necessariamente representam a qualidade de algo que está sendo avaliado. É o povo que está avaliando. Então, muitas vezes, a gente não vai avaliar com a razão, mas sim com a emoção. Mas o que uma nota 10 de ReZero significa, o que um top 2 significa, não é exatamente a qualidade. Apesar de ter a qualidade, não nego. Mas o que realmente significa é algo que vale muito mais, que foi o que o episódio, o que a temporada, o que a obra de ReZero conseguiu fazer com quem consumisse, seja lendo ou assistindo. Despertou choro, aquele choro de emoção, despertou a alegria, o sorriso, despertou a felicidade, que fez com que pessoas que nem sabiam da existência desses sites criarem contas e votassem. É uma manifestação da alegria do povo. E é simplesmente isso que representa, e é algo muito mais belo que qualquer técnica de avaliação, qualquer método de produção, critérios. Para mim isso vale muito mais, o sentimento humano. Jung já dizia isso: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que esse episódio fez. Simplesmente perfeito. O Subaru, que era sem memórias, não sabe o quão incrível ele é. Mas a Emília, com toda sensibilidade, foi aos poucos mostrando o que o outro Subaru, que na verdade é o mesmo, porque apesar de ser memórias, os feitos haviam acontecido. Subaru Natsuki havia mudado a vida de muitas pessoas, mudou a vida da Emília, mudou a vida de outras pessoas do acampamento, mudou até mesmo a da Ren, a qual não poderia ser citada naquele instante, da Han, que muitas pessoas acham que não gosta do Subaru, mas gosta sim, mudou do Garfield, mudou do pessoal do Otto, e claro, a Emília, vendo que o Subaru mudou tudo aquilo, narrou tudo aquilo para ele, mostrou a importância que o Subaru tinha, a importância que ele negava a reconhecer. E ela também queria mudar a vida dele naquele instante. E mudou. Subaru se apaixonou novamente, a Emília também. E ali está determinado para que tenha um recomeço, como é o nome do capítulo, o famoso 54, que, desculpa, não é o From Zero da Emília. É o recomeçando uma vida em outro mundo do zero. E a inveja, de fato, esperou com que a Emília e o Subaru pudessem conversar, destruiu a torre novamente, eles caem. Eu confesso que não sou muito fã do efeito que o anime usou, né? Pra mim, poderia ter mantido todas as sombras, como era aquele mundo preto se engolindo, mas o Subaru observando e caindo naquele instante, revendo tudo aquilo que ele passou no arco 6 após perder as memórias e reiniciando o loop. E não, ele não recobrou as memórias. Isso só pode ter soado de uma maneira errada para algumas pessoas, vieram perguntar, mas não, ele ainda não recobrou as memórias. E a primeira parte do anime de ReZero acabou, e a segunda parte volta no dia 12 de agosto desse mesmo ano, podem ficar tranquilos. E gente do céu, quase que eu esqueci de comentar sobre o break time dessa semana. Gravando aqui de última hora, o break time foi da viagem, da Sirius, que ela tá sendo escoltada, e a Felt conversando com ela e reclamando dela ficar cantarolando lá, já que ela não sabe cantar.
É que eu quase esqueci porque, por mais que o Break Time tenha sido bom, infelizmente ele foi bem apagado devido a esse episódio 11 que foi lindo. Mas fica a dica aí, não se esqueçam de acompanhar os Break Times, eles são bem importantes também. O Break Time dessa semana foi muito bom, então se você já está acompanhando os Break Times, não perca esse episódio que passou, é muito bom. Eventualmente posso fazer um vídeo ou até mesmo uma live falando meus episódios favoritos, e os outros vídeos eu já contei o que essa temporada cortou do anime de Re:Zero, além da terceira, da segunda, e tem meus vídeos de diferença entre as curiosidades, então não deixem de conferir lá. Agradeço a todos os membros do canal que sempre estão apoiando, principalmente ao novo membro do canal, que é o Bruno. Tamo junto, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente de Re:Zero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.